Paz a todos, amados, estamos nas tratativas ainda da matéria Maneiras e Costumes, autoria de Patrick César da Silva, onde estamos conhecendo a cultura e os hábitos do povo de Deus. O povo de Deus aqui é a nação de Israel, o povo de Deus aqui é os hebreus, nação israelita. Os convido para a página de número 111, para quem tem a matéria, capítulo de número 2, as formas de pensar o tempo e a sua contagem. Anteriormente, dedicamos tempo para compreender elementos básicos da vida social em Israel, no que se refere à sua percepção acerca da habitação e moradia, bem como os principais significados atribuídos às suas casas e sua relação no dia a dia com rotinas, a vida religiosa. Já passamos por isso. Vimos ainda como a desigualdade social, destacada pelo poder econômico de alguns, levava a uma distorção acerca das maneiras de morar. Então, portanto, nesta feita, ou nos próximos vídeos, ou nesse momento, a gente vai ver, página 112, a perspectiva bíblica acerca do tempo. Quando olhamos para a narrativa bíblica, passamos a perceber que a compreensão acerca do tempo, ela liga-se completamente à percepção religiosa. Olha que interessante. Pois para a Bíblia, o tempo é uma elaboração de Deus. Essa percepção pode ser percebida quando, no ato da criação, Deus passa a ordenar as coisas e a elaborar parâmetros para diferenciar os dias e as estações, os períodos mais longos dos períodos mais curtos de tempo. Em sua criação, Deus estabeleceu que houvesse uma separação entre o dia e a noite, nos ajudando a pensar em períodos do dia. Gênesis 1:5 diz o seguinte: Deus chama a luz de dia, a palavra luz é or, em hebraico, e a escuridão ele chama de noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Por assim dizer, meus amados, vamos pensar dessa forma. A primeira menção de contagem de tempo, meses, anos, hora, dia, noite, esse relógio, vou usar aqui de maneira metafórica, esse relógio divino, ele nasce em Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 5. Então, portanto, Deus é o primeiro, a pessoa, a nos informar que haveria o estabelecimento de contagem de tempo. Então, primeiro dia do ano até o último dia do ano, 9 da manhã, 10 da manhã, 11 da noite, assim por diante, os horários, dias e tal, quem criou isso foi Deus. A contagem do tempo é Deus que cria. Tanto é que está aqui bem, muito claro, muito exarado, em Gênesis capítulo 1, versículo de número 5. Perceba que no texto temos a definição de tempo, a partir da referência, olha só, ao término do primeiro dia. Assim como no contraste entre dia e noite. Assim, identificamos o quanto a lógica da contagem do tempo está ligada não somente ao ato criativo de Deus, estabelecendo parâmetros, no caso, para se pensar o tempo, como em nos ajudar a organizar o nosso cotidiano. Então, me parece não, eu confirmo aqui, afirmo, aliás, Deus é um ser organizado, age dentro do tempo e até na contagem lógica, o que é dia, o que é noite, o que é horário, o que é o mês, o que é o ano, e assim sucessivamente. Então, quem criou essa questão foi Deus. Vamos colocar dessa forma, os calendários, quem criou foi Deus. O tempo das horas, minutos, segundos, milésimos de segundo, tudo é criação divina. Página 113, os grandes períodos de tempo, anos, meses e estações. E aqui, para quem tem um livro, nós temos aqui um pequeno gráfico, uma pequena tabela, que vai mostrar a equivalência de meses entre o calendário. Mês e número de dias. Está aqui todos os meses citados na língua hebraica, começando em Nissan e terminando em Hadar. E aqui sucessivamente está mostrando o que é o primeiro mês, o segundo, o terceiro, quantos dias tinha em cada mês
e assim sucessivamente. E o que é o mês equivalente na nossa pronúncia de língua portuguesa? Exemplo, o mês de Nissan equivale a março e abril. Iar, abril e maio. Sivan, maio e junho. E assim sucessivamente. Nós temos uma tabela aqui de contagem para quem tem um livro. É bom que você decore essa questão. Será que é importante nós estudarmos isso? Ora, claro, a gente está vendo qual eram as maneiras e costumes em que a nação de Israel encarava e marcava o seu tempo. E claro que o princípio a gente tem que dizer que é crível essa questão, porque quem criou o tempo foi o próprio Deus. Os pequenos períodos de tempo. Bom, em resumo, os grandes períodos, meses e anos, claro, e os pequenos períodos, semanas, dias e horas. A concepção de semana pelos judeus liga-se aos textos das origens em que Deus passa a criar todo o universo, a natureza e o ser humano. Então, nesse, Deus destaca a existência dos dias da semana, atribuindo uma lógica entre dia e noite como períodos específicos do dia. E nessa semana criativa, Deus estabelece a lógica de que devemos nos preocupar com o trabalho cotidiano da vida, sem deixar de considerar o tempo de descanso. É somente com a lei mosaica que a lógica do descanso, aqui vai entrar o famoso Shabat, passa a ser institucionalizada, definindo o sábado como o dia do descanso e, por isso, um dia sagrado. Sagrado porque ele tem a ver com o descanso, a cessação das obras. Existiam muitas coisas que não podiam executar durante o período de tempo reservado para o sábado. O texto do Antigo Testamento, ele traz para o sábado dura pena para aquele que o descumpre. Então, para o povo judeu, para o povo da antiga aliança, o sábado, sim, é um dia sagrado, onde eles param todas as suas atividades. Lembrando que na lei, a instituição do sábado é um acordo, é uma bará. O bará quer dizer acordo, concerto, entre a nação de Israel e o próprio Deus. Isso aqui não tem nada a ver com você que não é judeu nesse sentido. Os judeus guardam o sábado até hoje, tá? Eles levam a efeito essa questão. Aí não vou entrar aqui no mérito dos adventistas e assim por diante, que é uma outra percepção que não tem nada a ver com o texto bíblico, visto que adventista não é judeu, a menos que ele seja, no caso, tá? Muito bem, Êxodo, só citando 16 e 29, diz o seguinte: entendam que o sábado é um presente do Senhor para vocês. Por isso, no sexto dia, ele lhes dá uma porção dobrada de alimento, suficiente para 2 dias. No sábado, cada um deve ficar onde está. Não saiam para recolher alimento no 7º dia. Na percepção da chegada do maná todos os dias, pro sábado não podia ter esse recolhimento. Então, portanto, recolhiam na sexta, e esse recolhimento valia para aquele dia sexta e valia para aquele dia sábado. E o domingo, que iniciava sendo o primeiro dia da semana. Bom, com o passar do tempo, o sábado passou a ser o dia separado para a dedicação às coisas religiosas. No período do exílio babilônico, por exemplo, quando os judeus ficaram sem local para se reunir, passaram a usar o sábado com esse propósito. Eles frequentavam as sinagogas, aprendiam sobre a lei e faziam as suas orações, especialmente no Shabat. E a palavra Shabat, até inclusive, ela quer dizer descanso ou cessação da obra. Então, na narrativa bíblica, não encontramos uma preocupação com a nomeação dos dias da semana, assim como foi com o sábado. Vemos que existe no Novo Testamento uma referência ao primeiro dia da semana, João capítulo 20, verso 1, relacionado pelos cristãos contemporâneos, no caso, ao domingo, e também ao dia anterior ao sábado. Sexta-feira para o judeu, no caso. É sexta-feira, tá? Para o judeu, esse dia era chamado de dia de preparação,
Mateus 27 e 62, cita-se essa questão. Já com relação ao dia especificamente, podemos destacar que dentro da cultura de vários povos, existe uma distinção entre o dia ligado à natureza e o dia legal. Observe, ligado a um tempo de horas que compõe a sua duração. Com relação ao dia natural, temos o tempo de duração da luminosidade que aquela região possui. Existem regiões que o tempo do dia natural é diferente de outras, principalmente em estações como o inverno e verão. Já o dia legal relaciona-se com o tempo que a Terra utiliza para dar uma volta completa em torno de si, fenômeno denominado de rotação. Então, portanto, tem regiões do mundo que é 3 horas da tarde, 5 horas da tarde, já está escuro, já é noite. Mas é um dia, mas não acabou o dia, mas está escuro. Tem esse detalhe também. Uma região americana chamada Alasca, as noites, elas começam 5 horas da tarde, 4 horas da tarde. Então, portanto, tem essa distinção de dia natural e dia também voltado à questão, deixando bem claro a rotação da Terra. Então, temos que analisar essa diferença. Dentro da cultura judaica, vemos que o dia natural era compreendido pelo tempo que se estende desde o nascer até o pôr do sol. Esse é o dia natural. Sendo esse tipo de determinação do dia legal muito confusa entre os judeus. Para alguns, era compreendido que o dia legal começava com o nascer do sol, nos primeiros raios do sol, e só terminava ao meio-dia, ou só quando o sol se punha, no entardecer. Então, temos que ter essa distinção do dia natural e do dia legal. Ao olharmos para o texto bíblico, não encontramos uma determinação clara para isto, mas vemos que o dia de trabalho seguia a lógica da conclusão das atividades, quando o corpo já dava sinais de cansaço. Então, vamos entender essa questão natural e legal da contagem dos dias. No Novo Testamento, por conta da forte influência dos povos romanos, estou aqui na página 116, vemos que os judeus adotaram o modelo romano de contar as horas pelas 4 vigílias noturnas. Mateus 14, 25, Marcos 13 e 35. Dessa forma, as 4 vigílias, isso aqui é uma contagem romana que foi adotada pelo povo judeu. Então, as 4 contagens de vigílias eram as seguintes. Estou aqui na página 116, para quem possui o livro. Primeira vigília, das 18 às 21. Segunda vigília, das 21 até a meia-noite. Terceira vigília, da meia-noite até as 3 da madrugada, e a quarta vigília, das 3 da madrugada até as 6 horas da manhã. Capítulo de número 3, página 119, unidades de medir na cultura judaica. Bom, no capítulo anterior, na aula anterior, nós compreendemos como o povo judeu tinha uma forma específica de pensar e contar o tempo. Os padrões estabelecidos ligados a ele ajudavam a organizar, no caso, a vida com as suas práticas religiosas, culturais e de trabalho. Então, portanto, nesse capítulo, ou nessa parte da aula, porque estamos no mesmo vídeo, até me desculpe a colocação, a gente vai ver essa questão das unidades de medida da cultura judaica e a Bíblia e as unidades de medida, página de número 120. A Bíblia é um livro extraordinário que revela a vontade de Deus para com o seu povo, também demonstra o seu zelo e cuidado para as coisas pequenas existentes no cotidiano do povo de Israel. E aí entra a questão das medidas. Página 121, sistemas de medição dos tempos bíblicos. Nós temos vários sistemas, tais como Omer, Gomer, Efa, Satou, Seá, Cabo, Rim, Bato, Coro e assim por diante. Tem aqui os nomes técnicos
E tem aqui também, página 122, alqueire, metretas, côvados, as medidas de distância também aqui está na página 123. Na página 124, temos aqui as medidas de peso e tem também algumas explicações sociocultural acerca do dinheiro, que nós não vamos citar essa questão, tá? Na página 125 e na página 124 e na 126 também os tipos de moeda, moeda romana, moeda grega e moeda judaica, estão todos aqui elencados, o que eles usavam no tempo bíblico, e isso mostra esses detalhes que a gente pode ter considerar pequeno, mas detalhes que Deus usava até inclusive para cuidar de detalhes pequenos do seu povo escolhido.